Olá, aqui é o Éder Carneiro, seja muitíssimo bem-vindo a essa quarta aula da série de treinamento de funcionários de consultórios odontológicos. E nessa quarta aula a gente vai falar sobre um tema muito importante que vai fazer com que a aula 1, 2 e 3 possam ser entregues de uma forma muito mais fácil. E esse termo se chama Procedimento Operacional Padrão. Procedimento operacional padrão é um termo que a gente colocou dentro da odontologia, mas que já existe em muitas empresas, simplesmente para explicar algo que você que é dentista já domina muito bem. Por exemplo, quando você aprendeu dentística, você aprendeu a diagnosticar a cárie, você aprendeu a selecionar uma broca, você aprendeu a fazer o preparo, a ter formas que são mais coerentes com a resistência. Depois você aprendeu a fazer condicionamento ácido, adesivo, polimerização, conceitos que garantem uma ausência de umidade, o tipo de inserção dos incrementos de resina, para que a gente não tenha problemas naquela restauração futura. Bom, todo mundo que é dentista passou por esse tipo de treinamento em todas as áreas técnicas de atuação. Ou seja, tudo que nós fazemos na odontologia, a gente faz porque existe uma recomendação. A endodontia não é feita do jeito que você quer fazer. Tem que seguir uma regra, tem que seguir um protocolo. E esse protocolo, ele é muito parecido com o que a gente chama de procedimento operacional padrão. Isso quer dizer que o seu funcionário, para ele passar pelo que a gente falou na aula passada, que foi sobre enfranchisement, treinamento, esse treinamento ele tem que ter um guia, ele tem que ter um roteiro, e esse roteiro chama-se procedimento operacional padrão. Então lá, você e o seu funcionário, esse é o cenário mais ideal, vocês precisam construir o procedimento operacional padrão adequado para o seu tipo de atendimento, para o seu tamanho de consultório, para o seu volume de pessoas, para a sua área de atuação. É óbvio que um procedimento operacional padrão, que, por exemplo, descreva o posicionamento do paciente na cadeira. Vamos imaginar isso? A cena, o paciente chega, aí ele fica esperando, alguém vem, chama ele vai, senta e chega o dentista. Tá estranho, né? Agora, se eu conseguisse detalhar isso melhor, por exemplo, o paciente cirúrgico, será que ele não precisa de um atendimento especial? Será que eu não preciso aferir a pressão? Será que eu não preciso dar alguma medicação de acordo com o tipo de procedimento que eu vou executar ou não? Será que o paciente ortodôntico precisaria aferir a pressão? Será que o paciente ortodôntico precisaria de medicação pré-operatória? Será que o paciente da dentística precisa? Será que o paciente mais idoso precisa de cuidado? Será que o paciente mais jovem não tem características dele que vão influenciar no atendimento? Pois bem, o procedimento operacional padrão, ele precisa ser individualizado para que a sua funcionária ou o seu funcionário saiba exatamente qual sequência deve seguir, sem precisar de você ficar falando na orelha do seu funcionário o tempo todo e principalmente para você ter alguma forma de controle dessa função. Imagina, por exemplo, o cirurgião que não sabe como que o paciente dele está sendo preparado antes da cirurgia. Ele não tem essa ideia, olha o risco que ele está correndo. Agora, quando você tem, olha o tanto que você vai trabalhar melhor. Olha o tanto que a chance de seu paciente ficar satisfeito no final é melhor. Olha o tanto que a segurança desse procedimento é melhor. Então, para que a gente consiga o que foi falado na aula 3, que é o treinamento do funcionário, a gente não tem que ficar em cima assim, do funcionário, falando para ele um monte de coisa na cabeça dele o tempo todo, até ele cansar de ouvir a voz da gente. Não é assim que se treina funcionário. A gente treina funcionário construindo com ele um procedimento operacional padrão que descreve aquela característica, ou aquela função, ou aquela tarefa. É óbvio que, por exemplo, se eu vou contratar uma secretária, eu não preciso ter um procedimento operacional padrão para tudo, mas para aquilo que é mais importante, sim. Por exemplo, recebimento de contas, por exemplo, passar orçamento para aqueles funcionários que você delega para ele o sistema de passar orçamento. Ele precisa ter um procedimento operacional padrão para isso. Ele não pode fazer do jeito dele, ele não pode comentar do jeito dele, ele não pode olhar para aquele cliente e falar, não, tá bom, para você eu dou desconto, esse aqui eu não vou dar desconto não, ele tem cara de rico, não vou dar desconto não. Definitivamente isso não vai funcionar. Então precisa sim ter um sistema que, dá desconto? Como que é o desconto? É só à vista, é 5% e é uma regra, aquilo tem que ser seguido. Não, se é parcelado é até em 5 vezes, é até em 3 vezes. Se é procedimento protético, parcelamento é só em... Tem que ter regra. E quem determina a regra
procedimento operacional padrão. Exatamente como o exemplo que eu dei no início dessa aula, onde eu falei sobre restauração. Se eu for um dentista que começar a pular etapas ou fazer do meu jeito a restauração, do jeito que eu quero, vou lá colocar uma porção enorme de resina, fotopolimerizo só o tanto que eu quero, 5 segundos, porque eu estou com pressa, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter falhas, não vou? Pois é, o seu funcionário, se ele começar a fazer ou trabalhar do jeito que ele quer ou sem algo a ser seguido como uma referência, como um protocolo, como um procedimento operacional padrão, saiba que seu funcionário não vai conseguir ter coerência e que isso vai trazer prejuízo financeiro, prejuízo moral, insatisfação de cliente e provavelmente vai fazer você ficar muito cansado de tanto chamar a atenção do seu funcionário. Tudo bem? Então, nessa quarta aula, a gente entendeu a importância do POP. O procedimento operacional padrão, uma vez construído, ele não vai precisar ser reconstruído toda vez que você, por exemplo, contrata um novo funcionário. Não, se você já tem ele uma vez, um novo funcionário que vem assumir aquela função, seja temporariamente ou seja permanente, ele já tem uma regra para ser seguida. Então, obviamente, o treinamento do segundo, do terceiro e do quarto, ele vai ficando mais rápido, mais fácil, mais seguro e pode chegar ao ponto que você vê nas grandes empresas, onde, por exemplo, um funcionário novo é treinado por um funcionário mais antigo e tudo funciona muito bem. Se você olhar em grandes redes corporativas, as pessoas são treinadas assim. Não é o dono da empresa que vai lá ensinar o caixa a passar a compra, a operação. Não, existe uma pessoa com mais experiência que ensina ele. Agora ensina por quê? Porque ele sabe mais? Porque ele é professor? Não, ensina porque ele vai apresentar o famoso procedimento operacional padrão, simples assim. E isso tem que ser personalizado para o seu consultório. E agora na próxima aula a gente vai ver como implementar isso no dia a dia e também como ter o feedback para saber que a gente está tendo resultados positivos com essa técnica, tá bom? Te vejo já já no próximo vídeo.